estamos hoje em um culto voltado para os jovens. Eu digo algo para todos os jovens. Se vocês soubessem, os que ainda não sabem, soubessem o tamanho do potencial que vocês têm, talvez muitos não estavam nem aí com as lutas, as adversidades que tu encontra no dia a dia. Porque isso é normal para um cristão que serve a Jesus e anda em retidão e fidelidade com Cristo. Porque se o cristão servir a Jesus, não ter luta, não ter batalha, não ter dificuldade, dobra o joelho, pede a Jesus alguma resposta, que alguma coisa está errada, que talvez pela ignorância você ainda não descobriu o que é que está errado em você. Só que quando nos deparamos com dificuldades, pode ter certeza, irmão, o nome de Jesus através da tua vida está sendo glorificado, e aquele que é inimigo de nossas almas está sendo envergonhado. E por que eu disse que vocês têm um potencial incomensurável, isto é, sem medida? Nós já vamos chegar lá e os irmãos já vamos entender. Sabemos que o texto que eu li aqui nesta noite é um texto em que vemos os discípulos orando a Deus. Como os irmãos viram e foram testemunhas oculares dessa leitura, esse texto está registrado em Atos dos Apóstolos, também conhecido por teólogos, biblistas e historiadores como Atos do Espírito Santo, porque é um livro que vemos de forma muito intensa a manifestação do Espírito Santo de Deus, aquele que desde lá de Joel, do capítulo 2, verso 28 em diante, já havia sido profetizado que seria derramado sobre toda a carne, aquele em que Jesus, desde o capítulo 16 de João, verso número 8, disse que viria como consolador e que também convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. É aquele que é responsável por levar a igreja do Senhor no dia do arrebatamento para se encontrar com Jesus nas nuvens, assim como ele também levou Jesus aos céus, porque Jesus, após vir a essa terra, cumprir seu ministério profético e messiânico, entregar a vida dele por mim e por você naquela cruz, após ele ressuscitar, depois de 3 dias no calendário judaico, ele deixa uma ordem para os discípulos. E que ordem foi essa? Lucas capítulo 24, verso 49, que diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Esse revestimento é algo que outorga a você unção, autoridade, capacitação para fazer a obra de Deus. Até o próprio Jesus, que é filho de Deus e que também é Deus, ele precisou desse poder, porque quando vamos estudar os evangelhos sinópticos acerca da história de Jesus ou da vida de Jesus, somente o médico e historiador Dr. Lucas, que era um gentil, vai citar uma pequena passagem em que Jesus aparece com 12 anos de idade, dotado de sabedoria, a ponto de os líderes religiosos ficarem admirados com tal sabedoria. Agora tu imagina uma coisa, por que eu disse que até Jesus precisou desse poder? Porque assim, enquanto Jesus estava com 12 anos, irmã Eva, estava cheio de sabedoria, enquanto você que está me ouvindo pregar, talvez é o mais inteligente da sua sala, e eu vou mais além, talvez é o mais inteligente da tua escola. Agora tu imagina se tu ser revestido de unção, poder e autoridade desse Espírito Santo que quer habitar dentro de você, que talvez ainda não tenha ele habitando dentro de você. É perceptível que Jesus só inicia seu ministério com 30 anos de idade. E esse registro encontramos no Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 4 e Lucas também capítulo 4, que após Jesus se encontrar com João o Batista à beira do rio Jordão e ser batizado, a Bíblia diz que uma pomba em forma corpórea, é o Espírito Santo, desceu sobre Jesus, e quando ele desce sobre Jesus, a voz vai bradar do céu: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em outras traduções vai dizer que só me dá alegria.
Percebe que se então daí Jesus ele é levado ao deserto pelo esse mesmo Espírito que capacita você a resistir às lutas, às batalhas, às dificuldades, que inúmeras vezes o diabo ele lança dardos inflamados na sua cabeça, para que você não vai conseguir, para que você não vai aguentar, retroceda que você não tem poder ou força suficiente. Só que eu quero jogar esse dardo e essa tese que tem talvez vagado na tua mente, que o diabo tem lançado através de setas e dardos inflamados, dizendo que você não vai conseguir. É claro que você vai conseguir. Por que você vai conseguir? Porque o poder que está dentro de você não é um poder limitado. Até Satanás, com todo esse poder que ele tem governado o planeta, ele só chega onde Deus permite. Tu quer ver uma prova? Eu vou dizer para você um texto bíblico lá em Jó, capítulo 1. Quando os filhos de Deus se apresentam diante de Deus, e Satanás também vem junto. E ele tenta acusar a Jó, mas só que antes de ele acusar, é Deus que justificou a Jó. Tem visto o meu servo Jó? Homem reto, íntegro. Não tem nenhum homem na face da terra tão reto como ele. Aí Satanás vai dizer para Deus: deixa eu tirar o que ele tem, deixa eu tocar nele. Percebe-se que o texto diz que Satanás fez sinais miraculosos pelo seu poder, a ponto de fogo cair do céu, a ponto de vento destruir casa, a ponto de ele conseguir matar todos os filhos de Jó. Só que existe um porém. Se ele tinha tanto poder, por que ele não tocava ou não tocou em Jó? Porque o poder do diabo ele é limitado, só chega onde Deus quer que chegue. Só que o poder do Espírito Santo, se você não sabia, tu está sabendo a partir de agora, não é um poder limitado, é um poder que outorga a você colocar o dedo na cara do diabo e dizer para ele: Satanás, cala a boca, que quem manda aqui não é você, que quem manda aqui é Jesus. Satanás, sai daqui, vai embora daqui, porque quem manda aqui não é você, é Jesus. E esse poder que você está usando foi outorgado desde lá de Lucas capítulo 10 verso 19, quando Jesus diz: eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Essas serpentes e escorpiões é um símbolo de demônios, hortes espirituais da maldade. E parafraseando, tu lembra que o apóstolo Paulo disse no capítulo 6 de Efésios, verso de número 12, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue. Já deu para perceber que a sua luta não é com o seu irmão, muito menos contra a sua irmã, mas sim contra principado, potestade, hortes espirituais da maldade. E como que tu vence esse ser que é invisível e espiritual? Pelo poder do Espírito Santo de Deus, que quer habitar em sua plenitude dentro de você. Só que existe um porém. Esse poder já foi liberado para todos aqueles que crerem em Jesus. Só que talvez tu deve estar se perguntando: Diego, mas por que eu não vejo esse poder ser manifesto sobre a minha vida? Por que eu não vejo esse poder operar através da minha vida? É simples: falta de comunhão e intimidade com Cristo Jesus. Permita-me então fazer uma conjectura para vocês. O governo ou a nação brasileira, ela está debaixo de 3 poderes de autoridades. E que poderes são esses? O poder executivo é aquele que executa a lei, representado pelo presidente da república. O poder legislativo é aqueles que criam a lei, representado pelos deputados e senadores. E o poder judiciário é aqueles que executam a lei com base na criação da lei que foi criada através dos juízes e magistrados. Só que a igreja de Cristo, ela tem sobre ela 3 poderes que dá sustentabilidade para ela. E que poderes são esses? O poder da oração, o poder do Espírito Santo e o poder da palavra. A oração é algo que te dá ligação direta com Deus. E por que eu disse que para tu ter esse poder, tu tem que ter intimidade? Eu vou conjecturar para você na minha simplicidade. Quando nós conhecemos uma pessoa e começamos a conversar com ela, vai passando os dias e conversamos, acabamos
expressando, esboçando ou até mesmo contando coisas íntimas da gente. Por quê? Porque passamos a criar um vínculo de intimidade com essa pessoa, através da conversa, através do relacionamento. Só que a oração, você não cria um vínculo de intimidade com um ser humano sujeito à limitação. A oração, tu cria um vínculo de intimidade com um ser onipotente que está governando não só essa terra, como os poderes que eu citei aqui nessa noite: terreno, executivo, legislativo e judicial. Mas um ser que está governando todo o universo. Agora tu imagina uma coisa: se nós temos amizade com uma pessoa talvez de importância, uma pessoa poderosa, com certeza nós sentimos um grau de segurança por conhecer uma pessoa que tem uma posição elevada e uma certa autoridade. Agora tu imagina uma coisa: você criar um vínculo de amizade, intimidade com Deus Todo-Poderoso, a ponto de tu ser chamado de amigo de Deus, assim como foi chamado Abraão. É por isso que existe uma necessidade extrema de nós orarmos mais. Porque enquanto nós oramos, nós buscamos e nós adquirimos intimidade com Deus. E quando nós adquirimos essa tal intimidade com Deus, pode ter certeza, meu querido irmão, aquele Santo Espírito, ele passa a habitar dentro de você. E quando esse Santo Espírito passa a habitar dentro de você, vem acompanhado junto com ele os dons que é outorgado para a igreja. E mediante essa comunhão, esse relacionamento com ele, também vem sobre a tua vida, ou por que não dizer a nossa vida, o fruto que é manifestado através da pessoa do Espírito, que tem 9 gomos. E os irmãos já conhecem, está escrito lá em Gálatas capítulo 5, verso 22 em diante. Só que entenda uma coisa: para esse Santo Espírito habitar dentro de nós, é preciso nos abstermos de muitas coisas que provocam o afastamento desse Espírito. Jesus ele foi enfático em dizer, eu citei um texto aqui, eu vou citar novamente, Lucas capítulo 24, verso número 49, ficai em Jerusalém. Essa expressão ficar em Jerusalém é esperar um tempo determinado que foi já definido por Deus. Só que após ele ressuscitar e aparecer durante 40 dias para alguns judeus, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 5, ele vai dizer algo para os discípulos: daqui não muitos dias, vocês serão batizados pelo Espírito Santo de Deus. Eu imagino os discípulos conjecturando com os irmãos na minha simplicidade, eles pensando, mas que batismo é esse? Tanto que Jesus vai dizer, João batizou com água, mas eu batizarei vocês com o Espírito Santo de Deus. E lá no verso 8, do capítulo 1 de Atos, a Bíblia diz que Jesus vai dizer desta maneira, que vocês recebereis poder do Espírito Santo. Só que entenda uma coisa, nos tempos atuais tem muitas pessoas que querem receber poder, mas não ora. Nos tempos atuais tem muitas pessoas que querem receber poder, mas não jejua, não se abstém de certo tipo de coisa. Nos tempos de hoje tem muitas pessoas que querem receber poder, quer ser usado por Deus, mas não tem comunhão nem sequer com o seu irmão, que dirá com o Espírito Santo de Deus. Aí começa a pedir, Senhor, me usa, Senhor, faz acontecer na minha vida, Senhor, eu quero ser usado por Ti. E pasme no que eu vou dizer, irmãos, tem muitas pessoas que querem receber esse poder não para a edificação da igreja, mas para se autopromover, para estar em evidência, estar em uma posição de destaque como homem de Deus que é usado por Deus. Agora tu vê o contexto desse texto que eu li para os irmãos. Qual foi a oração dos discípulos? Eles vão questionar a Deus e apelar para o caráter imutável do Deus dos exércitos, dizendo para Deus, Senhor, olha o que fizeste com os teus servos. É certo que Herodes e Pôncio Pilatos fez com teu filho, o servo amado Jesus, o que já estava determinado pela tua própria vontade e pelo teu próprio poder. Só que nós estamos aqui querendo fazer, não para se autopromover, mas sim para glorificar o teu nome. Não foi uma oração egoísta. Eles queriam receber a autoridade de Deus, para que eles pudessem fazer a obra por excelência.
Esses dias eu estava conversando com um pregador, e ele falou comigo: irmão, eu queria ter aquele dom de revelar nome e CPF da pessoa. Eu até comecei a orar a Deus para me dar este dom de revelar nome e CPF. Só que os negócios começou a estreitar. Mas é claro que vai estreitar. Tu está pedindo algo que é místico, que é operado por Satanás. Tu não está pedindo algo que Deus quer te dar a você. Com certeza tu vai passar pelo estreito. Agora, quando tu pede a Deus um dom, não para tu algo se promover, mas para a edificação da igreja, pode ter certeza no que eu vou dizer. Antes que você perceba, Jesus vai estar te usando para operar sinais e maravilha. Antes que você perceba, Jesus vai estar te usando para curar. Antes que você perceba, Jesus vai estar te usando para profetizar. Tu só vai se dar conta quando tu ver você de pé diante de alguém dizer: assim te diz o Senhor. E permita-me dizer uma verdade para vocês, jovens, amados e queridos: não peça para Deus com sentimento egoísta. Peça para Deus para a edificação da noiva, até porque nós não podemos se apaixonar pela noiva. A noiva é de Cristo, a noiva não é nossa. Nós temos que pedir para Deus para que pessoas sejam edificadas, para que o nome de Jesus seja louvado e adorado, para que vidas sejam impactadas. Não adianta pedir somente para se autopromover, para falar que é o mais usado. E tem gente nos tempos atuais que até diz: se eu pegar o microfone cai fogo. Quando eu estou com a oportunidade, a glória desce. Que glória é essa que desce com um sentimento egoísta desse? A glória de Deus, a graça se manifesta através da sua simplicidade e a seriedade do teu coração. Então, tem muitas pessoas por aí, queridos e amados irmãos, que estão querendo glória para si. Só que Deus está dizendo: a glória minha eu não divido com ninguém. A glória é minha, o poder é meu, quem opera sou eu. É tudo para engrandecer o meu santo e poderoso nome. Presta atenção na simplicidade dos discípulos. Quando eles começam a pedir para Deus, quando eles começam a clamar a Deus, questionar a Deus: Senhor, nós queremos fazer a tua obra. Eu sei que com teu filho aconteceu de ele morrer, mas estava já determinado por ti isso acontecer. Só que eu vejo algo, meu irmão, que me chamou a atenção, que enquanto os discípulos oravam, fez isso então um barulho, um movimento. Agora tu já percebeu uma coisa? Os irmãos que são batizados com o Espírito Santo vai entender o que eu estou dizendo. Quando Jesus batizou você com o Santo Espírito, Jesus ele chegou fazendo barulho, dizendo: eu estou chegando, estou dominando. É certo que isso é uma rajada de línguas estranhas. Talvez tu dê uma sapateada, talvez tu até dê uma rodada. Por quê? Porque quando o Espírito Santo ele chega anunciando que ele chegou. E se ele chegou na tua vida, o poder foi liberado para você e você descobriu esse poder. Só que o que está faltando? Nós termos comunhão com esse Santo Espírito para ele continuar operando sinais e maravilhas. Aí tem muito pregador que eu vejo por aí, irmãos, que começa a profetizar: seja cheio, enche agora, Jesus. Impossível um pregador profetizar para que alguém seja cheio do Espírito Santo de Deus. Porque para tu ser cheio do Espírito Santo, exige relacionamento e vínculo estreito com Ele. É possível tu profetizar um renovo e Ele vir renovar, mas ser cheio é totalmente diferente de renovo. Ser cheio não é pular, ser cheio não é rodar, ser cheio não é falar em línguas estranhas. Ser cheio é produzir o fruto com novo gomo do Espírito sobre a tua vida. Isso sim é uma pessoa cheia do Espírito. Tu quer ver uma coisa? A pessoa cheia do Espírito, ela não sente ciúme, ela não sente inveja, ela não tem raiva do teu irmão, ela tem facilidade em perdoar. Uma prova bem clara para vocês está aqui no livro de Atos, lá no capítulo 7, os versos finais, 58, 57 ao 60, quando Estevão, após de pregar um sermão poderoso, confrontando os líderes religiosos daquele tempo, que não aceitavam ouvir a verdade, porque a verdade dói, irmão. A verdade confronta, e pode ter certeza no que eu vou dizer para você, experiência própria. Sou pequenininho, 5 aninhos na presença de Jesus, mas pela bondade e misericórdia dele, ele tem me levado em muitos lugares, não só aqui desse estado, mas também pelo Brasil afora. Por você pregar a verdade,
tu vai arrumar inimizade com pessoas que tu achava, ouvia como homem de Deus. Por você pregar a verdade, tu vai arrumar inimizade com pessoas que talvez tu confiava e via como teu amigo, homem e mulher de Deus. Só que não se espante com isso não, irmão. E muito menos fica com raiva do irmão e do irmão que talvez criou um vínculo de inimizade com você. Pelo contrário, tu tem que se alegrar. Por que eu digo isso? Porque se tu está passando por tais coisas, pode ter certeza, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus está produzindo o fruto dele sobre a tua vida. E não é dom que leva ninguém para o céu, não é mover que leva ninguém para o céu, não é movimento que leva ninguém para o céu, é relacionamento mediante ao fruto do Espírito manifesto sobre a tua vida. É isso que garante a sua passagem direta quando o som da última trombeta soar. Por que eu digo isso? Tu lembra que no início eu disse que quem leva você para se encontrar com Jesus na nuvem é o Santo Espírito? Tu lembra que precisou Jesus primeiro subir para depois o Espírito descer? Por quê? Porque o Espírito conduziu Jesus até o céu. Aí imagina Jesus dizendo: volta, meus servos não vão ficar órfãos, meus servos precisam de unção, poder e autoridade. Só que eu digo algo aqui, meu irmão, que é até triste em dizer, pastor Diego. Muitos crentes desconhecem esse poder e essa autoridade, e tem se acovardado por aí, deixando o diabo avançar território, sendo que o diabo não tem poder para avançar território, sendo que o maior poder está depositado dentro de cada um de vocês. Olha só os discípulos. Os discípulos foram presos no capítulo 4. Por que eles foram presos? Porque pregavam a palavra de Deus. E neste sermão que ele pregava, Pedro pregando, mas quase 5 mil almas aceitaram Jesus. E anteriormente 3 mil já tinham aceitado Jesus. Agora tu imagina, quem é que convence alguém de aceitar Jesus? Tu acha que é a oratória do pregador? Tu acha que é a eloquência do pregador? Tu acha que é a boa exegese do pregador? Tu acha que é o jeito de falar do pregador? Não é. Não adianta pregar bonito, falar bonito, mas não tiver a presença do Espírito Santo de Deus, não acontece nada no meio do povo. É preciso a presença do Espírito Santo de Deus. Pode ser um irmão que não sabe nem ler, mas sabe falar: Jesus te ama, Jesus liberta, Jesus transforma. Que Deus desce de tal maneira dentro da casa, Deus convence o pecador de tal maneira através do teu Santo Espírito, por causa da graça de Deus que há dentro de você. Então permita-me, jovens, dizer uma verdade: nunca deixe esse tipo de sentimento penetrar o teu coração. Mantenha sempre do jeito que você é, na simplicidade, sendo quem você sempre foi, porque enquanto você se mantém na simplicidade, pode ter certeza, meu irmão, que Deus vai operar sinais e maravilhas e vai fazer feito miraculoso através de você, a ponto de até mesmo o diabo, o inimigo de nossas almas, ficar apavorado com o poder que foi liberado através de você. É o Espírito Santo que dá esse poder para você. Então permita-me dizer algo para você: quando o diabo quiser vir diante de você querendo te amedrontar, não tenha medo do diabo. Apresenta para ele o Deus que até ele mesmo tem medo, o Deus que você serve, que está habitando dentro do coraçãozinho de cada um de vocês, o Deus que está dando poder e autoridade sobre a vida de cada um de vocês. Talvez tu olhe para você e pense: irmão, mas eu estou tão simples, eu comecei agora. Tu pode até ser simples, mas tu tem a presença do Espírito Santo dentro de você. Irmão, mas eu sou tão pequeno, não sei nem falar direito. Tu pode até não saber falar, mas tu tem a presença do Espírito Santo de você, que é o necessário para os feitos miraculosos ter que acontecer através da vida de vocês. Só que entenda uma coisa: o que aconteceu para esse Espírito Santo se manifestar, para esse Espírito Santo fazer sinais e prodígios através da vida dos discípulos de Jesus? Primeiro, eles tinham comunhão com seus irmãos, até porque eles estavam reunidos orando em um só lugar. E não adianta querer ser usado se não tem comunhão com seu irmão.
Tu só vai ser usado quando tu aprender a ter comunhão com teu irmão. Independente se um dia ele falou mal de você, independente se um dia ele alfinetou você, independente se um dia talvez ele feriu você, tu tem que aprender a ter comunhão com ele mediante o amor, que é obrigatório tu sentir por ele. Por que eu digo que é obrigatório? O amor que nós temos que ter pela vida de cada um dos irmãos não é somente aquele amor do Antigo Testamento. Certa feita, um líder rabínico chegou até Jesus, querendo tentar Jesus: Senhor, o que devo fazer para ser salvo? E Jesus vai propor para ele as coisas que ele deve fazer. Só que ele errou em um ponto. E que ponto foi esse que ele errou? Doar as coisas para os pobres. Só que Jesus antes disse para ele: ame ao teu próximo como a ti mesmo, e ao teu Deus acima de todas as coisas. Só que quando Jesus ele veio à terra, ele deixou um novo mandamento para mim e para você. Que novo mandamento foi esse? João capítulo 13, verso 34. Que nós amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. Isso não é um pedido, isso não é uma ordenança, é um mandamento de Cristo para a nossa vida. Agora presta atenção aqui comigo. Como que Jesus ama nós? Romanos capítulo 5, verso 8 diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Estávamos na qualidade de inimigos. Aí eu pergunto para você: qual aqui tem tanto amor a ponto de amar alguém que um dia já te feriu? Alguém que um dia talvez te caluniou? Alguém que um dia entristeceu o teu coração? Mas eu digo algo para você: isso é um mandamento de Cristo sobre a nossa vida. Se você conseguir cumprir esse mandamento, irmão, tu vai ser tão cheio do Espírito Santo, mas tão cheio do Espírito Santo, mas tão cheio a ponto de fazer igual Estevão, quando estava sendo apedrejado: Senhor, perdoa eles, não sabe o que eles fazem pela ignorância. Não existe outra explicação para isso a não ser o amor de Deus. E é por isso, meu querido irmão, que para esse Santo Espírito habitar sobre a mim e toda a tua vida, exige esse amor, porque o amor foi manifesto através da palavra que encarnou, e hoje a palavra está personificada. Eu falei de dois pilares que sustentam a igreja: a oração e o Espírito Santo. Qual é o terceiro? A palavra de Deus. A palavra de Deus é algo que tem tanto poder, mas tanto poder, a ponto, como o escritor aos Hebreus escrever no capítulo 4, verso 12, que ela entra e divide a alma e o espírito e a medula, e ela é apta para discernir todos os pensamentos, a intenção de cada coração. Foi essa palavra que um dia entrou dentro do teu coração, e hoje tu está aqui sentado nessa casa mandando glória para Jesus. Foi esta palavra que um dia entrou dentro do meu coração, me arrancou da boca de fumo e colocou no altar para pregar sobre esse Jesus que liberta, transforma, salva e leva você para morar no céu. É esta palavra que tem adentrado em lugares que muitos não conseguem ir, mas ela chega, porque ela tem poder. É esta palavra que convence o homem que ele tem que se arrepender, que confronta o homem do pecado que ele pratica, que penetra a alma de tal maneira. É esta palavra que tem todo o poder, e esta palavra está liberada sobre você, e você pode usar ela para ser lançada como uma espada de dois gumes sobre a vida de alguém. Presta atenção, a palavra também, ela é a luz que te conduz os teus pés para a vida eterna. O salmista escreve isso em Salmos de número 119, verso de número 105. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. Agora tu imagina, a lâmpada é algo que ilumina, que mostra nitidamente. Se nós apagarmos essa luz aqui, nós vamos ver só vulto de pessoas, mas por causa que a lâmpada está acesa, nós estamos vendo cada um nitidamente. É essa mesma lâmpada que conduz você para o caminho reto que tu deve seguir. É essa mesma lâmpada que conduz você num caminho de retidão, que só tem um destino: morada eterna, mansão celestial, vida eterna com Jesus Cristo. Tanto que Ele mesmo disse, quando Ele se encarnou, a palavra em João, capítulo de número 14, verso 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade,
e eu sou a vida. Porque caminho fora desse caminho que é Jesus são becos sem saída. E esses becos sem saída, já dizia o sábio Salomão, que para o homem que parece ser direito, mas conduz à perdição. Qualquer verdade fora da verdade, que é essa que eu vos prego nesta noite, é mentira. São coisas que o diabo usa para persuadir a sua mente, para deturpar você a ponto de você viver em apostasia moral, teológica e pessoal. E eu sou a vida. Vida fora da presença de Jesus Cristo não é vida, é apenas sepultura, é apenas morte espiritual, que culminará com a morte física também. Só que quando tu está alicerçado no caminho, na verdade e na vida, pode se levantar qualquer oposição, se levanta para cair, porque tu está alicerçado na palavra. Pode levantar Satanás e seus demônios, se levanta para cair, porque tu está alicerçado na palavra. Pode levantar quem for a maior autoridade terrena, vai se levantar para cair, porque tu está alicerçado na palavra. Talvez você não sabia disso, mas eu quero dizer uma verdade para você. Todas as vezes que a luta vir de frente de você, jovem, não deixa a luta te vencer. Usa o poder que foi outorgado sobre você, que tu vai vencer esta luta. Usa o poder que está sobre você, que todas as lutas não vão conseguir resistir ao poder que foi liberado sobre você. Esses dias eu estava vindo um pregador pregando algo que me chamou a atenção. Nós crentes somos o único povo na face da terra que vence coisas maiores do que nós. O único povo que existe no planeta Terra é você, crente, que está me olhando. É você, varão, é você, varoa, que vencemos coisas maiores do que nós. Agora permita-me dizer algo para você. O que é tão grande para você, a ponto de ser nivelado com o tamanho desse Deus que eu prego, sirvo e apresento para você que talvez não conhece nessa noite? O que é grande para você é menor do que um grão de areia diante do Deus que nós servimos. Então permita-me dizer algo que eu já vou encerrar. Não deixe as adversidades da vida te parar, jovem. Não deixe as coisas momentâneas fazer com que você retroceda. Você foi chamado para viver coisas sobrenaturais, inimagináveis na presença de Deus. O poder já foi liberado, a autoridade também. O que falta agora sobre você? Usar esse poder, essa autoridade. Como que tu usa esse poder, autoridade? Exercendo a função eclesiástica, ou a incumbência e a responsabilidade que Jesus já colocou sobre você. Não tem como você descobrir esse poder se você não exerce ou pratica a influência que está sobre você. Não tem como você descobrir esse poder sem você praticar o chamado que Deus tem sobre você. Não tem como você descobrir esse poder que talvez está adormecido dentro de você por falta de prática, sem você praticar o que Deus já falou para você praticar. Eu estou vendo pessoas me olhando aqui, minha irmã, e eu vejo pessoas aqui, pregadoras do Evangelho, pregadores do Evangelho, adoradores por excelência do Senhor. Só que eu vejo também no olhar de pessoas que às vezes estombram com as adversidades da vida e têm se intimidado. Permita-me dizer algo para você aqui. Não se intimide com as adversidades da vida, muito menos com os levantes do diabo. Eu vou dizer algo aqui para vocês, para testificar a fé dos irmãos e para mostrar para vocês o tamanho da autoridade e do poder desse Deus que nós servimos. Talvez alguns irmãos conhecem a minha história. Eu postei um vídeo na internet mostrando a minha trajetória, que Jesus me arrancou lá do lamaçal do pecado, do mundo das drogas. E quando eu vivia naquele mundão, queridos e amados irmãos, eu tinha guerra com bandido, eu era ameaçado por polícia, eu devia bandido. Só que depois que eu aceitei a Jesus, confiando no que diz em Salmo de número 37, verso 5, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Irmãos, eu confiei de tal maneira que eu pude ver o sobrenatural de Deus ser manifesto ao meu favor. E eu falei: rapaz, eu não vou parar de servir esse Deus mais não,
Porque lá no mundão eu tinha a coragem que eu tinha. Imagina agora, sabendo o tamanho do poder desse Deus. Quando eu descobri que o Deus que eu servia era um ser limitado, Deus com D minúsculo, tá, irmãos? Por quê? Porque eu vivia na perversidade. Passados então tempo, depois de aceitar Jesus, já está pregando, fazendo a obra do Senhor, quem queria me matar pediu perdão. Quem falava que ia sumir comigo pediu perdão. Quem eu devia perdoou até mesmo a dívida que eu devia para eles. Aí depois de um tempo de estar servindo a Jesus, isso aqui é para edificar a fé de vocês jovens, para vocês verem a dimensão do poder desse Deus que nós servimos. De vez em quando eu dou uma de maluco aí, irmão, doido, porque crente tem que ser doido mesmo, cheio do poder. Pega uma caixa de som desse tamanho, irmã Eva, e sai pela rua fora dizendo que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Jesus salva. Só que sempre eu saía acompanhado de pessoas. Só que está em tanta escassez pessoas que hoje em dia não tem ninguém para andar do meu lado, por enquanto. Eu falei, Senhor, não quero ficar parado, eu quero ir fazer a obra. Eu sei que não é muito bom ir sozinho, mas eu vou ir. Aí estou bem eu esses dias, aí Deus falou comigo, no meu coração, vai a certo local. E nesse local que eu fui, poucos dias antes, minha esposa teve um sonho, que pessoas atentavam contra a minha vida. E pasme, esse local que eu fui, era um local que antigamente, quando eu vivia no mundão, os homens que dominam esse lugar, eram rivais meu no tráfico de drogas. Só que, inspirado pelo Espírito Santo, movido pelo poder e autoridade de Deus, eu fui lá pregar. Tô bem eu lá, cheguei, parei meu carro, tô bem tirando a caixa, caçando um lugarzinho para ligar a caixa e começar a pregar, só eu e Deus. Eu me lembro, irmãos, que parou um carro do meu lado, sulfilmado, lacrado, ele ia em uma direção. Só que quando ele me viu, ele voltou e foi em outra direção e parou do meu lado e não saiu ninguém, não dava para ver nada dentro do vidro, irmãos. Ali naquele momento veio um certo tremor, porque tremor é medo, temor é profundo respeito e reverência a Deus. Só que na hora eu lembrei de quem estava comigo, era bem maior do que quem estava ali dentro daquele carro. Eu não sei se era bandido rival que estava ali dentro, até porque não deu para ver quem era que estava lá. Mas logo na minha concepção, é alguém que me conheceu quando eu era do mundão. Só que da mesma maneira que eu cheguei, eu fiquei, não me intimidei. Pela autoridade de Deus, eu comecei a profetizar que aquele lugar não seria um cenário de tiroteio, mas seria um palco de avivamento que Deus ia libertar e salvar. Não seria um sinal de derramamento de sangue, mas sim um lugar de derramamento da presença do Espírito Santo de Deus, convencendo vidas a se arrependerem do mau caminho. Aí eu faço uma pergunta: cadê que o diabo veio calar a minha boca? Cadê que o diabo veio mandar eu pregar? E olha uma coisa, eu não estou falando isso aqui, permaneci lá porque eu sou corajoso, não, irmão. Desde o início que eu comecei a falar, eu disse que eu tive um certo tremor, medo. Só que quando tu tem convicção que quem está com você é maior e que tu foi inspirado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, pode ir tranquilo, sem nenhum medo. Por quê? Porque enquanto tu está indo, o ser onipotente, ele está indo na frente. Ele está indo como? Abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Porque quem vai passar ali naquele caminho não é um qualquer, é um servo da maior posição, elevada, representante do reino de Cristo nessa terra. E esse servo é você que está me ouvindo. Esse servo é você que está me ouvindo, minha irmã. Esse servo é você que está me ouvindo, meu irmão. Use esse poder, essa autoridade. Quando os discípulos começaram a pregar, após orar, após receber o poder, após anunciar a palavra, a Bíblia diz que coisas grandes aconteceu. Por quê? Porque o poder foi liberado, a autoridade também. Mas só que o poder que foi liberado não foi qualquer poder, foi um poder ilimitado. A autoridade que foi liberada não foi dessa terra, foi uma autoridade divina e celestial. Essa mesma autoridade está liberada sobre todos os jovens que estão me ouvindo aqui nessa noite. Passa a usar esse poder, passa a usar essa unção, passa a usar essa autoridade, que tu vai ver Deus salvando, tu vai ver Jesus libertando, tu vai ver vida sendo transformada, e logo mais à frente tu vai testemunhar que verdadeiramente Jesus é com você, verdadeiramente Jesus está com você, verdadeiramente Jesus outorgou sobre você esse poder que eu vos prego nessa noite para você. Escuta, eu quero fazer algo aqui. Talvez tenha alguns irmãos que está sentindo um sentimento
que todos nós sentimos. Que sentimento é esse? O desânimo. O desânimo todo sente, irmão, eu sinto. Tem vezes que dá vontade de parar, não voltar e retroceder, mas parar com esse negócio de pregar a palavra. Às vezes nós tomamos tantas pancadas, e pasme, as pancadas não vêm de longe, vêm do dia que tem que estar pertinho de você, do teu lado. A vontade que é parar, só que todas as vezes que tu pensar em parar, talvez você não sabe, mas começa a imaginar que tem pessoas que só está de pé ainda, porque está se espelhando em você, passando por luta, provação, dificuldade, e ainda permanecendo na presença de Deus. E você tem sido um pilar de sustentabilidade para outras pessoas. Só que mesmo assim, você não vai estar isento do desânimo. O desânimo vai bater na porta em todo instante. Só que hoje eu quero fazer algo profético sobre a vida de vocês, que estão me ouvindo aqui nesta noite. Eu quero orar pela vida de cada um dos irmãos. E eu convido vocês aqui na frente, em nome de Jesus Cristo, que eu quero orar por vocês. Os jovens que precisam de um revestimento, precisam de uma força. Eu sei, irmão, que é difícil, dá vontade de parar. Quantas vezes eu penso em parar? Quantas vezes você pensou em parar? Só que a Bíblia diz lá em Tiago que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Só que eu não estou falando que a oração de um justo pode muito em seus efeitos para dizer que eu sou mais justo que algum de vocês, não. Só estou dizendo algo que está na Bíblia. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Cadê você? Vem aqui na frente que eu quero orar pela tua vida agora para me finalizar.